Bom, assim como a diabetes gestacional acontece no período da gestação, algumas outras patologias também são específicas desse período gestacional. A gente fala tendinite gestacional, mas na verdade ela comete não só as mães que estão grávidas, mas também as mães que acabaram de dar à luz, que é o período do puerpério, do pós-parto. E às vezes é até mais comum nesse período, por causa do início da movimentação das mãos, algumas atividades que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Essa tendinite é o sinônimo de tendinite estenosante de De Quervain. Esse nome grandão e estranho, depois eu vou deixar escrito no feed para vocês, com uma fotinha. Se alguém quiser procurar saber um pouco mais, quiser entender um pouco mais, eu vou deixar o nome lá, tá bom? Tenossinovite estenosante de De Quervain. Essa patologia também acomete mulheres de 40 anos que não estão grávidas, então é uma patologia mais da população feminina, mas acontece também em homens, então a gente tem que investigar sempre, não pode descartar. É uma inflamação dos tendões do primeiro compartimento extensor da mão. O que é isso? A mão ela é composta por 6 compartimentos extensores, por onde passam os tendões extensores. Extensores do punho e extensores do dedo, que é o movimento de esticar os dedos. O primeiro compartimento, que passa aqui nessa região, é formado pelo abdutor longo e o extensor curto do polegar. Eles são responsáveis por abrir e esticar o dedo, nessa posição que eu estou fazendo aqui. E quando eles estão inflamados, edemaciados, espessados, eles fazem atrito nesse túnel que eles passam. É um túnel osteofibroso, formado pelo chão, o assoalho é o carpo e o retináculo por cima, então ele passa fazendo atrito quando ele está edemaciado ou inflamado. Esse atrito, esse edema, quanto mais a pessoa usa a mão e se esforça, mais esse atrito se instala, mais a inflamação progride e mais apertado fica, então vira um ciclo vicioso que precisa ser identificado precocemente, ser tratado para que não piore, tá certo? Em muitos casos ela é autolimitada, ela pode se resolver sozinha, mas em muitas pacientes precisa de um acompanhamento, de um tratamento ou conservador e em último caso, se não melhora, a gente tem até que fazer um tratamento cirúrgico. Bom, vamos lá. Quais exercícios que podem causar e aumentar essa tendinite? São as atividades em que a gente faz esse movimento com o punho, que a gente chama de flexão ulnar ou desvio ulnar, porque dessa maneira a gente estira esses tendões que já estão inflamados e piora a patologia e vai aumentar o atrito. Então todos os movimentos que a gente vai fazer para apontar os dedos para baixo é ruim. Então quem já tiver com essa inflamação ou quem já quiser tomar cuidado para evitar esse movimento. Quando que você faz esse movimento? Quando você vai pegar o bebê no berço e tirar o bebê do berço. A gente já vai com a mãozinha assim, né? Então é evitar fazer isso. Então como que a gente faz? A gente faz com o punho travado, sem fazer o desvio ulnar. A gente trava o punho e pega o bebê e coloca o bebê no berço. Ou no carrinho, né? Onde for colocar, na cadeirinha para dar comidinha. É só não fazer esse movimento. Travar o punho para fazer sempre com o polegar apontando para cima. Porque quando a gente faz esse movimento é que pode piorar. Então essa é a principal dica para não piorar, para ajudar a melhorar e para evitar também, tá certo? Tem um estudo de 2014 que mostra que 67% das gestantes têm alguma dor no punho ou nos dedos ou na mão durante a gestação. Dessa porcentagem, 20% delas era tendinite. Então essa aqui é a tendinite mais importante, que é a tendinite de De Quervain, que precisa ser olhada, se instalar, se começar a acometer as nossas gravidinhas ou pós-parto, né? Agora, uma coisa importante, que muita gente acha que a síndrome do túnel do carpo é uma tendinite, mas não é uma tendinite. Na verdade, a síndrome do túnel do carpo é uma compressão do nervo mediano ao nível do túnel do carpo, ao nível do punho, e isso pode dar dormência nos dedos da mão. E essa dormência é principalmente à noite. Essa patologia da síndrome do túnel do carpo, eu até já fiz um post no feed dela,
Ela é mais comum em mulheres mais velhas também, mas ela pode acometer as gestantes e é muito frequente. Isso acontece porque há um aumento de progesterona, por causa das alterações hormonais da gestação. Esse aumento de progesterona pode levar a uma retenção de líquido, então o corpo todo fica um pouco mais edemaciado, pode levar a um espessamento dos tendões. Isso tudo aumenta o conteúdo dentro do túnel do carpo. Então aquele túnel que tem uma elasticidade limitada, ele vai ficar apertado para o nervo passar. O nervo apertado, ele começa a sofrer um processo de isquemia. No início, é claro que é uma isquemia intermitente, uma isquemia leve, de acordo com o movimento, com a posição, e isso causa essa dormência na ponta dos dedos. E a maioria das gestantes que tem essa patologia, elas melhoram depois de ganhar o neném por causa das regularizações dos hormônios, né, que voltam ao normal, diminui a progesterona, diminui a retenção de líquido, e aí diminui essa compressão do nervo mediano. Então a maioria das gestantes tem esse processo de dormência resolvido depois de ganhar o neném. Outra coisa que pode dar dormência nas pontas dos dedos é a neuropatia periférica, que também pode ser causada pela progesterona na gestação e não deve ser confundida com a síndrome do túnel do carpo. São duas causas diferentes para essas dormências que precisam ser identificadas, existem testes específicos para isso, porque o tratamento é diferente, a condução é diferente. Então, se tiver esse sintoma, procure seu médico, né, para ter uma avaliação, para fechar um diagnóstico, para ter o tratamento correto. Tá certo?